E nós aqui de volta para a gente conversar um pouquinho mais a respeito do legado de Jô Soares ao Brasil, certo, Paulinha? Certo. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção dele foi justamente a diversidade das entrevistas, né? Porque ele falava da mesma forma, acho que a gente comentou isso aqui, né? O presidente da República e chamava até humoristas que estavam começando na época. Sempre tem um cara muito generoso. que está aqui para falar um pouquinho a respeito disso, certo? Certo. Você foi quantas vezes no Jô Soares Marrom? Cara, antes de dizer quantas vezes, eu preciso dizer que eu sonhei por 15 anos em ir no programa do Jô. Eu tenho um livro escrito sobre isso, para motivar pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Na minha palestra eu falo sobre isso. Eu comecei a mandar fax e ele ainda estava no SBT. Fax. Pra tu ver, eu tenho 50 anos, eu sou tio Marrom já, né? E eu mandava fax para a produção dele, eu tinha uma banda, eu achava que eu ia com essa banda. E aí, de repente, eu entrei pro grupo 10 Necessários. Ele foi assistir o grupo, me viu em cena e aí me convidou para participar do programa dele. A partir daí foram 5 entrevistas, mais algumas participações naquele Humor na Caneca que a gente ia só para fazer o stand-up mesmo. Então foram 5 entrevistas maravilhosas que mudaram a minha vida assim, profissional. Me tiraram de um patamar, me levou para o outro, minha vida financeira. Tudo mudou a partir da minha ida ao Jô Soares. Foi um negócio muito marcante para mim, muito. Ele acabou se tornando um amigo, porque eu não sou da mesma geração que ele, não era da mesma classe social que ele, mas ele me chamava para ir na casa dele para mostrar projeto. Falei, o que você tem? Eu falei, eu tenho um projeto, Jô, então vai lá em casa mostrar. Uma vez eu marquei com ele, estava numa ansiedade, aquela ansiedade de artista, que não estava acontecendo nada na minha vida. Eu já tinha ido no programa dele uma vez, eu falei, e ele ligou na minha casa uma vez para falar que ia na peça. Minha cunhada falou assim, olha, tem o Jô Soares que quer falar com você no telefone, era telefone fixo na época. Eu falei, tá beleza, já vou atender lá. E não acreditei, quando eu atendi, ele falou, Marronzinho, não sei o que. Eu falei, cara, se é alguém imitando, é alguém muito... Eu falei, então não vou dar aquela rata de falar, vai te catar e tal. Eu falei, oi, Jô, tudo bem? Meio desconfiado. Eu falei, tem vaga pra mim no show, eu vou levar o Zé Vilker. Olha isso, velho. Olha onde fui parar, ele foi levar o Zé Vilker no show. Eu falei, lógico que tem, a gente vai arrumar um bar pequeno e tal, um bar mexicano. E aí eu fiquei com o telefone dele no meu bina do telefone de casa. Um dia angustiado, cara, em dezembro, final de ano, eu falei, cara, eu vou ligar pro Jô. Eu falei, Jô, eu falei, posso falar com o Jô? A moça falou, calma aí, só um minutinho, Jô, é um Marrom. Eu falei, tá, ele veio e me atendeu, cara. É muito maluco isso. Aí ele me atendeu, falei, quero te mostrar um projeto, Jô, tô ansioso, não tá acontecendo nada. Ele falou, calma, rapaz, as coisas vão acontecer. O que você quer me mostrar? Um projeto. Nem tinha um projeto, só queria... Falar com ele, alguma coisa pra ver. Pra acontecer na minha vida. Ele marcou, como era dezembro, ele marcou pra, tipo assim, dia tal de fevereiro, final de fevereiro, depois do carnaval, que ele falou, eu vou viajar, final de ano e tal. Eu nunca mais falei com ele, mas naquele dia, eu contei nos dedos, né? Eu ia no calendário igual presidiário, ia arriscando assim, ó. Até chegar. Até chegar o dia. Aí falei, caramba, tá chegando o dia, mas ele nunca mais falou comigo, nunca mais falei com ele. Será que esse cara vai estar lá 2 meses e pouco depois? Aí foi eu e a Mia Mello na casa dele, trocamos o interfone. O Jô tá te esperando. Cara, achei isso maravilhoso. Aí cheguei na casa dele, desceu num elevador assim, a vácuo, todo bonitinho. Eu sou apaixonado pelo Jô, né? Ainda ontem, numa entrevista, eu tava falando do Jô, sem saber que ele estava internado. Então, Paulo, hoje é um dia, eu postei até que é um dia feliz, porque é dia de festa no céu, minha fé me diz isso, que já vem o dia do grande abraço, então tá tudo certo. Ele viveu 84 anos, bem vividos, entendeu? Fez o que pôde pela arte, pela cultura brasileira, fez o que pôde por artistas novos, como você falou. Sim. Porque ali ele projetava gente que não tinha espaço em outro lugar, né? Cara. Ele era a internet da época, que ele falava, bom, vem aqui, senta aqui e me conta a tua história. E sempre teve um feeling, né? Olha só, são 11 horas e 11 minutos para vocês que chegaram agora e estão acompanhando a programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo um pouco a morte de Jô Soares, trazendo aqui vários atores aí, buscando entender um pouco a percepção de cada um e principalmente qual que é o legado que ele está deixando para todo o Brasil. Mas, Marronzinho, eu queria muito te pedir uma opinião sobre essa foto que a gente vai exibir agora na tela. Vejam só que foto curiosa essa, Paulinha Carvalho, Zoe Martínez. Nós estamos aqui com o entrevistador Marcelo Marrom, certo? E o entrevistado Jô Soares. Como é que aconteceu isso? Cara, essa foto aí foi o seguinte, na época, a Boa Entrevista
era selada com A, não sei se vocês lembram. Eu conversei aqui... No final, E as pessoas começaram a me perguntar, foi a primeira vez, foi em 2008 isso aí. Então as pessoas começaram a me perguntar, pô, será que você vai ganhar um A do Jô Soares? O A... E eu queria alguma coisa que marcasse, que eu falasse, putz, cara, preciso de alguma coisa que não seja só o A, porque o A, muita gente boa vai lá e ganha. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei pro Villain, aliás, um beijo, Villain, eu sei da tua dor hoje. Diretor, né? De anos do De anos, caminhou tudo com o Jô, toda a estrada com o Jô na Globo, pelo menos ele passou com o Jô. E eu falei, Vini, eu tenho uma ideia. Mas ele falou assim, que ideia? Eu falei, cara, uma ideia que eu quero fazer na hora. Ele falou, calma aí, não me conta. Porque se você for fugir do roteiro e eu já souber, eu posso te podar. Então, eu prefiro que você faça e a gente corte na edição se der alguma coisa errada. Faz na hora. E aí, na hora, eu falei, puta, tá bom. E eu vou pedir, então, vou fazer um pedido aí. Aí pedi a ele pra trocar de lugar comigo, com todo o risco do mundo de tomar um não e das pessoas só comentarem sobre o não a partir daí, né? Mas ele disse sim, eu sentei no lugar dele, a gente terminou a entrevista juntos, sim. Ainda roubei o bordão dele, que eu falei, beijo do preto, uou! Muito legal. Paulinha, a gente falou aqui de mais de 14 mil entrevistas do Jô Soares. Dessas 14 mil, teve alguma que ele se arrependeu? Nessa entrevista que o Jô concedeu ao nosso Morning Show, ele diz que não, mas ele conta uma história curiosa de uma entrevista, uma única entrevista, que parece que foi meio forçada, assim. Vamos conferir. Primeiro, não tenho arrependimento nenhum, o que poderia acontecer em relação às entrevistas que eu fiz, mas não. Tenho no episódio das entrevistas, a única entrevista que foi forçada a mim foi do eu não me lembro o nome dele, eu acho que era um general das Forças Armadas, não, coronel. Era um coronel que ficou indignado com a entrevista do Sérgio Macaco. Não sei se vocês lembram do Sérgio Macaco, que era da Aeronáutica, e denunciou que havia uma equipe chefiada pelo Burnier, que queria dinamitar o gasômetro. O Sérgio Macaco foi ao programa, era uma pessoa muito querida, tinha sido banido das Forças Armadas, e ele deu nome aos bois, que tinha sido o almirante Burnier, não sei se era almirante, mas enfim, que tinha comandado a possível explosão do gasômetro, que acabou não acontecendo, porque houve uma contraordem de alguém lúcido que disse, isso aí não pode fazer, isso é... E aí esse Burnier ficou indignado, disse, eu vou pedir direito de resposta. E eu falei, você não precisa pedir direito de resposta, já está automaticamente convidado para vir essa semana ou na próxima, quando você preferir. Eu disse, não, eu prefiro ir logo, então pode vir. E foi engraçado pelo seguinte, foi a única pessoa que eu tratei de senhor. Um jeito talvez de marcar essa imposição, não sei, mas tá aí mais uma história recuperada dessa ótima entrevista do Jô Soares ao Morning Show, que tá no nosso canal, se você quiser conferir na íntegra. Muito bem. Guga, Zoe, quero trazer um pouco mais vocês aqui para a nossa conversa. Fala, Guga. Não estamos te ouvindo aqui, Zoe, por favor. Não, eu estava pensando aqui que vocês falaram muito, né? E você é testemunha pura disso, de como ele dava oportunidade para pessoa que estava começando e tal. E eu acho que é porque ele sabia da grandeza que ele tinha. Ele sabia, ele era consciente da inteligência que ele tinha fora do normal. Porque hoje o que eu noto muito, eu como jovem, tenho 23 anos, acabados de completar, é que as pessoas elas não dão essa oportunidade, são poucas. E eu vejo que são aquelas que sabem quem são de verdade. Tem muitas que não te dão oportunidade ou porque tem medo de você brilhar muito, ou ficam incomodados. O Jô não. Ele veio de baixo, ele construiu a sua carreira, ele sabia o que ele de fato era e queria que outros alcançassem essa grandeza também. Então eu acho muito legal isso, eu como jovem que enfrento muito isso, ver, e a minha admiração aumentou ainda mais. Eu fiz teatro, conheci o Jô, ouvi muito falar dele na escola que eu fiz aqui em São Paulo, de Wolf Maia, mas a minha admiração cresceu muito mais
ao ver essa pessoa, esse Jô, fora das câmeras, com todo mundo igual, tratava todo mundo igual, dava oportunidade às pessoas que não eram conhecidas. Então, isso me faz ver como, se tivesse mais pessoas como o Jô nesse mundo, o mundo seria muito diferente. Então, ele faleceu, mas ele deixou a sua marca. É lindo passar pelo mundo, deixando a sua contribuição. Ele cumpriu a sua história da forma mais bela. É o que tranquiliza a gente, né? É o que deixa a gente mais confortado. Ele era muito generoso no sentido também de ser escada. Olha só isso. O Jô, a gente ia no programa dele, como ele conhecia um pouco do meu show, que ele foi algumas vezes lá no 10 Necessários. Como é que é se apresentar pro Jô, hein? Você tremeu na base. Fica nervoso. A primeira vez que ele foi, era um bar pequeno, cabia umas 100 pessoas, 120 pessoas, estava bem cheio, e ele sentou logo nas primeiras fileiras. E aí o Rodrigo Capella, que fazia parte do 10 Necessário, falou pra mim assim: Marrom, o Jô tá aí. E ele sabia que era meu sonho ir no Jô. Tudo que eu fiz artisticamente na vida era pra ir no Jô alguma vez. E aí ele falou: o Jô tá aí. Eu falei: tá bom, beleza. Então, não sei o quê. Quando eu olhei lá de cima, a cabecinha branca, eu falei: tá mesmo. Aquilo me deu, foi a pior apresentação. Sua boca secou até agora. Tipo, ai, só de lembrar. Secou, minha boca secou, eu não conseguia dar o meu texto. E eu queria impressionar o Jô, queria falar: puta, olha como eu sou fera. A coisa é tão maluca que foi uma das piores apresentações que eu fiz. No final ele deu conselho para todo mundo, ele achou a peça muito grande, falou: corta. A gente falou: mas Jô, é maravilhoso tal coisa que fulano faz, que eram 6 no palco. Ele falou: o público só sente falta daquilo que já viu. Se ele foi lá e não viu aquilo que você deixou de apresentar, vai ser tão maravilhoso, então faz mais curto. Eles precisam sair de lá com quero mais, a vontade de quero mais e tal. E aí passou o ano, eu fui assistir o Jô no Teatro Tuca agora, tem uns 2, 3, um pouco antes da pandemia, eu, minha mulher e o Cauê, meu filho, e aí a produção falou assim: olha, a peça, ele é um juiz. E ficam 5 jurados de cada lado dele. Jurados que vão decidir o final da peça. A peça tinha 2 finais. Você quer ser um dos jurados? Eu falei: como assim? Eu vou dividir o palco com o júri? Eu não tive fala, gente. Mas eu sentei lá e fiquei de júri. Em cena. E eu tinha uma piada que no meio do meu texto que eu falava assim: eu não sou pardo. Pardo é envelope, falando da minha cor e tal. E ele gostava muito desse texto. E aí ele recebeu o envelope com veredito, e eu dei meu voto lá e tal. Recebeu o envelope com veredito, e ele falou: mas esse envelope é um envelope pardo. Aí olhou pra mim e piscou. Gente, aquilo, pra mim, foi a glória, porque ali, a partir dali eu tava dividindo o palco com o Jô. Eu tive fala? Não. Mas eu dividi o palco com o Jô. Você escreveu parte daquela fala, era seu roteiro. Cara, exatamente. Fala, Guga. O Jô Soares, a gente mostrou ele há pouco comentando, né, uma entrevista que ele foi obrigado a fazer depois de uma denúncia de um ato de terrorismo que aconteceu durante a ditadura, que ele mostrou no programa dele, e depois ele foi obrigado a dar voz para o outro lado, do lado dos que estavam armando esse ato terrorista. Ele sempre teve um lado muito politizado, muito político. Inclusive, quando o Bolsonaro indicou o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador, e o Jô Soares sempre quis ser diplomata também, o Jô Soares fez uma carta em francês para criticar essa ideia do Jair Bolsonaro. Então, ele sempre foi muito debochado, né? Um gênio de fato. Marrom, meu querido Marrom, nessas suas apresentações todas diante de Jô Soares, você lembra qual foi o momento, talvez que ele tenha rido mais, que você acha que empolgou mais o Jô Soares, aquele que talvez você tenha até repetido depois nos seus shows, alguma paródia ou alguma piada? Qual foi o momento que você acha que o Jô Soares falou: pô, o Marrom realmente é o cara? Quando a gente vai pro programa do Jô, a gente vai com a certeza das coisas que já deram certo no palco, né? Lógico, eu não vou testar nada lá. Mas no Jô, cara, nasceu um número meu que eu chamo de Birabidjão, que é um número que tá saindo da minha peça, estou estreando uma peça nova, mas que ficou anos, durante anos eu fiz esse número que era um embromation de todo músico de barzinho, para cumprir 4 horas de show, faz o Birabidjão, aquela coisa do Birabidjão. E eu inventei um número no Jô Soares, eu comecei a fazer, ele foi dando corda, e ele falou: isso é maravilhoso. E ele ria muito desse número. Depois ele acabou assistindo ao vivo, ele mais lapidado, assim. Cara, o Jô era algo impressionante, como ele acolhia. Acho que a Zoe destacou muito bem isso. O Guga, ele acolhia de uma maneira... A primeira vez que eu fui, você saía da plateia
E o cumprimentava ali, o cumprimentava. Né? Quando eu saí da plateia, eu comecei meio que chorar e começou a bater um nervoso extraordinário, que não é bom. O nervoso é bom, mas um nervoso acima. Nervoso que desestabiliza, Ele me abraçou e falou, relaxa que eu vou te ajudar. E quando ele prometia... Então ele ficou levantando bola para mim o programa inteiro, porque ele conhecia meus textos, falava, e você, não sei o que, pum, e eu cortava. Então virou meio que uma dobradinha, sabe? Tamanha generosidade desse cara chamado Jô Soares. Eu acho impressionante. Dá pra contar nos dedos, né? Quem é assim, Tem substituto igual a ele hoje na TV brasileira? Ou alguém semelhante, parecido? Ou cara, ele é único? Assim como o Chico, acho que ele deixa um legado, ele deixa muito aprendizado. Eu acho que tem bons entrevistadores, bons comediantes. Nós temos uma safra de comediantes maravilhosos chegando aí nessa linha do stand-up. As pessoas me perguntam, o politicamente está pegando, Marrom? Tá chato fazer piada? Porque não pode mais. Eu não posso mais fazer texto que eu fazia 5 anos atrás, falando da minha cor, por exemplo, porque eu sou apedrejado dentro do teatro. O cara vai me xingar, vai me processar e tal. Eu falo, não. Está nos exigindo ser mais inteligente. Porque, por exemplo, o Guga lembrou bem, na época da ditadura, o nome do show dele era Viva o Gordo e Abaixo o Regime. E aí todo mundo falava, calma aí, não pode. Calma aí, eu estou falando que Viva o Gordo. Forçou ele a ser mais inteligente. Acho que esse politicamente correto, essa patrulha chata, que é para dar um equilíbrio, que podia tudo, né? Aí agora não pode nada. Acho que é para chegar num lugar confortável para quem faz e para quem assiste. Estamos a caminho disso. Mas enquanto não pode nada, essa coisa chata, está me exigindo ser mais inteligente. O meu novo show tem muito mais inteligência do que o show passado. Viva Jô Soares. Marrom, você está estreando peça amanhã? Vai ter homenagem ao Jô Soares? Fazer um show amanhã. A Estranha Mania de Ser Feliz, no Teatro Renaissance, 9h30. É dia de estreia. E um dia que eu vou dedicar esse show e, lógico, eu vou fazer uma homenagem, vou fazer uma música de improviso. Legal. Vou pegar palavras que as pessoas queiram que eu bote numa música, vou filmar tudo e vou registrar esse momento de homenagem para o Jô Soares. Legal. Turma, entra no Instagram do Marrom para dar uma olhadinha lá nos ingressos dessa peça sensacional. Vou estar lá amanhã. Amanhã eu vou estar lá.